Chega mais próximo. Paulo. Olha a foto. Não pega com a Agência Brasil. Os dois? É isso? Vai estar no site. Bom, pessoal, quero dar ciência que a defesa do ex-presidente Lula protocolou junto ao Ministério das Relações Exteriores e junto a esta casa, através da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, um documento aonde contesta a manifestação da representação do Ministério das Relações Exteriores brasileiro junto às Nações Unidas no que tange a representação apresentada em junho do ano passado pelo ex-presidente Lula, que diz respeito a violações dos seus direitos pela condução da investigação da Lava Jato aqui no Brasil. A defesa do presidente Lula identificou a violação de 3 questões fundamentais de pactos internacionais dos quais o Brasil é signatário, e o governo brasileiro, notificado pelas Nações Unidas para se manifestar, assumiu uma posição não enquanto Estado. Apresentou um documento que é um documento fervoroso de defesa de procedimentos ilegais que não encontram justificativa na legislação brasileira. É um documento que contém um conjunto de inverdades e que, portanto, caracteriza o próprio documento em novas violações, em novas agressões aos direitos individuais do cidadão brasileiro. A defesa do presidente Lula manifesta de maneira formal, junto ao Itamaraty, um pedido de reconsideração deste documento. Até porque é um documento que não vem assinado por nenhum responsável técnico e aguardará esta manifestação do Itamaraty para adotar as medidas que entender necessárias contra esta manifestação e contra este documento do governo brasileiro. A comunicação à Comissão de Direitos Humanos, ela ocorre no sentido de comunicar o Parlamento brasileiro deste episódio e desta violação adotada pelo governo. Para que os senhores e as senhoras possam ter uma noção das impropriedades contidas nesse documento, que será distribuído a todos os senhores e as senhoras, o governo brasileiro se reporta ao Código Penal francês para justificar junto às Nações Unidas a condução coercitiva do presidente Lula para prestar depoimento. O governo brasileiro não encontrou em nenhuma legislação nacional uma justificativa para o fato de que alguém que não havia sido notificado, que não ofereceu qualquer resistência para prestar um depoimento, tenha sido conduzido coercitivamente. E o governo brasileiro, para justificar este ato junto à ONU, se valeu do Código Penal francês para encontrar na legislação comparada do direito internacional uma justificativa para este episódio. O governo brasileiro também tenta justificar às Nações Unidas fatos que já foram considerados ilegais pela própria justiça, como, por exemplo, a violação ilegal promovida pelo juiz Sérgio Moro aos direitos individuais e garantias da ex-presidenta Dilma Rousseff, quando ele, enquanto um juiz de primeira instância, autorizou uma quebra do sigilo telefônico da presidente da República e, mais do que isso,
permitiu que aquela conversa captada de maneira ilegal fosse amplamente veiculada na imprensa nacional. Já há, inclusive, uma manifestação do ex-relator da Lava Jato, o ministro Teori Zavascki, determinando que aquelas gravações fossem retiradas dos autos e que fossem consideradas provas ilegais. E mesmo assim, mesmo mediante esta manifestação do Supremo Tribunal Federal, o governo brasileiro tenta justificar, junto às Nações Unidas, a condução coercitiva, a quebra do sigilo telefônico da Presidente da República por um juiz de primeira instância, como algo aceitável e como atitudes que não violaram direitos e garantias individuais do ex-presidente Lula. Para finalizar, a manifestação do Cruzeiro brasileiro comete uma verdadeira agressão ao próprio Poder Judiciário brasileiro, na medida em que ele informa às Nações Unidas que, pelo fato de que 8 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal foram indicados ou pelo presidente Lula ou pela presidenta Dilma, haveria uma relação de reciprocidade, haveria uma relação de agradecimento destes ministros para quem os indicou, que se alguma violação tivesse ocorrido, certamente eles teriam se manifestado. A defesa do governo brasileiro busca na composição do STJ quem são os ministros e ministras indicadas pelo governo brasileiro. E vai até a composição do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e repete em todos os casos esta alegação, levantando uma suspeição sobre a independência dos magistrados e magistradas e dizendo ao Supremo Tribunal Federal, dizendo ao STJ, dizendo ao Tribunal Regional da 4ª Região a seguinte questão: vocês são suspeitos pelo fato de terem sido indicados pelo Lula ou pela Dilma, isto tiraria de vocês da independência. O que é, né, do ponto de vista formal, do ponto de vista judicial, uma verdadeira agressão. Então são um conjunto de violações e de impropriedades. Nós representamos junto ao Itamaraty, vamos aguardar a manifestação do governo brasileiro e a partir da manifestação do governo brasileiro vamos definir as próximas medidas que serão adotadas no sentido de reforçar, junto às Nações Unidas, o processo de perseguição política e jurídica que o ex-presidente Lula está sendo vítima no nosso país. Vamos ouvir um pouco mais do deputado Paulo Pimenta. Temos aqui 400 usuários acompanhando a transmissão, Paulo. Parece que, além de tudo, além da gravidade desses fatos que você já registrou com a imprensa aqui, parece que é mais uma gafe séria do ministro das Relações Exteriores, né? Da sua equipe, né? Prezados companheiros e companheiras, queridos amigos e amigas, na realidade se trata de um fato extremamente grave, né? O presidente Lula, como qualquer cidadão brasileiro, em junho do ano passado fez uma representação junto às Nações Unidas, demonstrando que existe um conjunto de pactos internacionais que foram violados pelo juiz Sérgio Moro, pelos procuradores da Lava Jato e pelos delegados da Lava Jato. O Brasil, como signatário destes pactos, tem a obrigação de garantir a qualquer cidadão o pleno direito da garantia destas convenções internacionais que nós somos signatários. É de praxe, né, na medida em que houve uma acusação, que o governo brasileiro relate, né, o seu ponto de vista do que está acontecendo. Mas essa é uma manifestação enquanto Estado brasileiro. E que o Itamaraty, como todos nós sabemos, que tem como ministro das Relações Exteriores, José Serra, fez, foi nada mais nada menos do que uma peça, não só de defesa, como uma peça quase que de acusação ao presidente Lula. Para que os companheiros e companheiras possam ter uma noção, fatos como a condução coercitiva do presidente Lula, que violou um conjunto de diplomas internacionais, vamos falar de uma forma mais direta. O Brasil é signatário de pactos que dizem o seguinte: para que uma pessoa seja conduzida coercitivamente para prestar um depoimento, ela tem que ter sido notificada e ter se negado a ir
Se a pessoa não quis ir, se negou a ir, criou dificuldade para a justiça, a condução coercitiva seria uma medida possível. O presidente Lula nunca tinha sido notificado, nunca se negou a comparecer. Então, um juiz determinar uma condução coercitiva sem necessidade, evidentemente é uma violação, é uma agressão ao direito de um cidadão. Por isso o governo brasileiro defende essa medida. Mas o mais inusitado é que, para justificar esta medida junto à ONU, o governo se referencia no Código de Processo Penal francês. Francês. Porque ele não encontrou na legislação brasileira nenhuma justificativa para a condução coercitiva. No caso da violação do direito da ex-presidente da Dilma, que teve um telefone grampeado por um juiz de primeira instância, é bom que a gente sempre lembre esse episódio, eu sempre faço uma analogia. Imaginem vocês se nós estivéssemos nos Estados Unidos e um juiz de primeira instância, de um estado qualquer, grampeasse uma conversa do Trump com o Barack Obama. Grampeasse de maneira ilegal. E mais do que isso, não só captasse de maneira ilegal esta conversa, como imediatamente possibilitasse que as grandes redes de televisão veiculassem esta gravação. Isso é um crime. Então o Sérgio Moro cometeu um crime quando ele grampeou a Dilma e quando ele distribuiu para a Globo para que fosse vinculada no Jornal Nacional aquela gravação. E o governo brasileiro busca, junto à ONU, justificar como correta essa atitude. Mesmo, queridos companheiros e companheiras, que o ex-relator da Lava Jato, o ministro Luiz Savassi, já tenha, na época, determinado que estas provas, por serem ilegais, fossem retiradas dos autos. Então, é um amontoado de impropriedades, de ilegalidades. A defesa do presidente Lula protocolou no Itamaraty, porque a missão do Brasil junto à ONU é vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, portanto ao ministro José Serra, e protocolou na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, porque entende que o documento do governo brasileiro fere e, mais uma vez, ataca direitos e garantias individuais do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é a apresentação que eu acabei de fazer aqui para a imprensa, detalhando as nossas iniciativas e, evidentemente, denunciando e pedindo a vocês ajuda para que a gente possa furar esse bloqueio da grande mídia, e precisamos que esse documento seja amplamente debatido e divulgado, não só dentro do Brasil, como principalmente na imprensa que tem nos ajudado a divulgar esse tipo de situação fora do território nacional. Maravilha, deputado Paulo Pimenta. Daqui a pouco vocês vão ter a íntegra do documento dos advogados, que foi protocolado também na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Vocês vão ter a íntegra desse documento no site www.ptnacamara.org.br. Então daqui a pouquinho vai estar esse documento aí, vocês poderão acessar e ler a íntegra dele, que é um documento, como explicou o deputado Paulo Pimenta, de resposta e cobrança da defesa do presidente Lula à manifestação do governo golpista para as Nações Unidas no processo que o Lula moveu contra o Estado brasileiro por conta da perseguição que ele vem sofrendo de parte do judiciário brasileiro. Então, daqui a pouquinho esse documento vai estar no nosso site, www.ptnacamara.org.br. Vou até colocar o link para vocês acessarem daqui a pouco. Sigam acompanhando as nossas transmissões, o nosso Facebook, o nosso Twitter, o nosso site, e a gente volta a qualquer momento com mais informações aqui da Câmara.